comentar com vocês neste vídeo sobre a Guiana Francesa, que é um território de ultramar da França presente na América do Sul, portanto um enclave francês presente aqui no continente sul-americano. É um país, na verdade, uma região muito desconhecida para as pessoas, inclusive aqui na própria América do Sul. Muitas não sabem o que é Guiana, onde fica a Guiana Francesa. Também desconhecido na Europa, mesmo na França, e claramente que desconhecido para muita gente em outros lugares do mundo também. É uma região ali que tem em torno de 90 mil km², mais ou menos isso. Hoje uma população em torno de 300 mil habitantes. O que está acontecendo na Guiana Francesa? Está acontecendo na Guiana Francesa um movimento, né, o crescimento e o fortalecimento no movimento pró-independência. Ele ainda é muito tímido perto do que seria em outros lugares do mundo, mas já impressiona o fato dele existir, porque houve uma cultura na Guiana, né, de que as pessoas se sentissem sempre cidadãos franceses, né, e sempre se pensassem como pessoas da França, embora nunca tivessem os mesmos direitos que os franceses, né. Então, contudo, embora o movimento pela independência ainda seja tímido, já está muito poderoso um movimento por uma maior autonomia da Guiana Francesa em relação à França. Qual é o problema aí? O problema é que o governo francês não quer admitir e não vai permitir que a Guiana Francesa tenha a sua autonomia. Por quê? Dentre outras coisas, porque a Guiana Francesa poderia gerar relações ali, parcialmente relações internacionais com os seus vizinhos do Caribe e também os seus vizinhos da América do Sul. A França nunca quis que a Guiana tivesse relações com a América do Sul. A França projeta a Guiana para o Caribe e para a Europa, né? Então, a Guiana, na verdade, teria esse acesso à possibilidade de negociar, o que é muito importante hoje para a própria economia da Guiana, negociar com seus vizinhos, mas a França não vai desejar que isto aconteça. A Guiana hoje é completamente dependente ali da exploração dos seus minérios, é completamente dependente também dos royalties que entram da estação aeroespacial ali de Kourou, né? Lá em Kourou, por exemplo, a despeito de toda a miséria que hoje há na Guiana, em Kourou, por exemplo, as pessoas vivem uma vida maravilhosa, né? As pessoas têm ali... É uma cidade dentro de um país, como se fosse um pequeno país, né, em que tudo é muito sofisticado. Você tem restaurantes, você tem museus, você tem biblioteca, você tem, enfim, todo o cuidado ali arquitetônico, cuidado, por exemplo, com a beleza, com o gramado sempre arrumadinho, aquela coisa toda. E as pessoas que vivem ali, sobretudo europeus, principalmente franceses, têm uma vida de rei, né, num lugar, né, que é praticamente um pequeno paraíso dentro de um inferno que é a Guiana, sobretudo para os goianenses, sobretudo para os nativos, né. Grande parte da população ali é mestiça, né, produto ali das relações entre os colonizadores franceses e os ex-escravos que foram levados para aquela região. Há também minorias étnicas, como a francesa, né, que praticamente é uma elite no lugar, né. Os cargos públicos são todos eles para essa elite, os cargos de média importância e de grande importância e de alta importância, todos eles ficam com cidadãos franceses, né, e aqueles cargos mais simples vão para os guianenses, né. Também há uma minoria de asiáticos, que depois dos franceses é quem tem uma situação mais aceitável. Tem minorias também de brasileiros, não reconhecida, não valorizada, tida como pessoas não gratas, né? E também minorias de surinameses e, sobretudo, de haitianos também, né? Então, esta é a Guiana, esse território de ultramar da França. Qual é o problema aí? Como eu disse, o problema é que está havendo fortalecimento do movimento de independência. Em 2017, houve manifestações gigantescas em toda a Guiana, exigindo maior respeito da França e maior distribuição de recursos ali para a Guiana, já que a França explorava muitos recursos do país, mas não entregava absolutamente nada em troca, né? Houve até algumas das reivindicações que foram aceitas pelo governo francês, parcialmente pelo menos, né? Mas o que é curioso dessas manifestações é que pararam o país durante 10 dias e mostraram o poder dos sindicatos, né, que conseguem mobilizar pessoas em todos os rincões da Guiana. Impressionante, porque é um país em que as cidades ficam muito longe umas das outras, né, e houve ali uma mobilização assustadora de um país com a população pequena, mas que conseguiu levar todo mundo para as estradas, né, fechando estradas, enfim, foi um negócio bem complicado, né. Então, até em virtude disso, a Guiana virou um tema, né, nos debates presidenciais ali entre o Macron, naquela eleição que teve o Macron, o Mélenchon e também a Marine Le Pen, né. E curiosamente, que a Le Pen chegou a falar que todos os problemas da Guiana eram relacionados à imigração
ilegal, né? O que era uma mentira, porque isso não é o problema na Guiana, porque o cara que entra e é ilegal na Guiana, no máximo ele causa um problema para a natureza ou para ele mesmo. Por quê? Porque ele não tem acesso a nenhum tipo de serviço do Estado. Né? Ele não pode, por exemplo, sequer revelar a sua identidade, porque ele pode ser deportado para o seu país de origem. Né? Então são pessoas que vivem com medo. Né, dentro da Guiana, então assim, eles não causam problema. A violência, que é um problema hoje também bastante comentado, a violência e tal, é um problema causado pelos habitantes nativos, que estão vivendo uma situação de miséria absurda hoje neste país, que para muitos é bacana, porque é uma parte da Europa, aqui da América do Sul, e assim por diante. No debate, ela errou quando ela falou, por exemplo, que o grande problema era a imigração legal, mas pelo menos ela falou de um problema real da Guiana, que é a imigração. Já o Macron, quando foi perguntado sobre a Guiana, ele falou o seguinte, ele falou da Guiana que, assim, que era um lugar que precisava de maiores investimentos, tudo mais e tal, e ele se referiu à Guiana como se fosse uma ilha. E ele não é que ele falou uma vez, né? Ele falou várias vezes. A câmera focou na Le Pen, que dava risada da cara do Macron, né? E a câmera focou também em outras pessoas, inclusive no apresentador ali, nos apresentadores, na verdade, e nenhum deles, por exemplo, sabia assim, que o Macron estava falando uma inverdade. Ninguém no público também sabia que o que o Macron estava falando era uma bobagem. Ou seja, ninguém sabe o que é Guiana Francesa lá na França. Ninguém sabe onde fica a Guiana Francesa na França. Então, o cara que se preparou para ser o presidente, né, da França, né, não sabia. Olha que vexame. E falou várias vezes, não foi uma vez só, se referindo à Guiana como se fosse uma ilha da França espalhada em algum lugar do mundo. Olha isso, gente. Macron, ele mesmo, né? Ele mesmo, Macron, que é, na verdade, ali o micróbio francês, né? Como eu costumo brincar aqui nos meus grupos de WhatsApp, né? Micróbio francês, o Macron, né? Então, qual é o problema da Guiana? O movimento de independência hoje, ele é fraco porque as pessoas, elas acham que se sentem cidadãos franceses. Mas de autonomia é muito poderoso. A cultura da autonomia e da independência está crescendo cada vez mais na Guiana. Tanto é que quando a pessoa está insatisfeita, ela está sempre ligada a uma bandeira. Quando ela quer reclamar de alguma coisa, ela levanta a bandeira. E na casa de grande parte das pessoas em Kourou e também na capital, Cayena, você tem hoje uma bandeira da Guiana. Não é da França, é uma bandeira da Guiana. Então, tá havendo uma cultura hoje da independência que está crescendo de forma assustadora e pode incomodar demais a França em pouco tempo. E isso ocorre por quê? Isso ocorre em virtude da miséria que hoje acomete o território francês, né? Para vocês terem ideia, gente, em 2000 o grande líder do movimento de independência da Guiana, né, que é o Maurice Pinart, ele esteve presente em 2023 numa reunião dos movimentos dos não aliados que aconteceu no Azerbaijão, né? E ele falou que 50% da população vivia na pobreza, né? E viver na pobreza, a pobreza extrema hoje no país acomete pelo menos 32% das pessoas, extrema, sabe? A pessoa não sabe o que vai comer no dia seguinte, né? E ele falou, por exemplo, na ocasião, que 40% das pessoas em condição de trabalhar estavam desempregadas. 40% da população ativa estava desempregada na Guiana. Reparem, em 2017, gente, o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França, que é um órgão oficial francês, relatou que 22% da população da Guiana ativa estava desempregada. Em 2017, 22%. Em 2023, 40%. E os 40% ditos pelo Pinart são reconhecidos como números reais hoje da Guiana. Então, em pouco tempo, olha como está piorando a situação da Guiana. Uma em cada 4 famílias vive abaixo da linha de pobreza, né? O índice de desemprego hoje é muito alto, sobretudo nos jovens, né? Dentre 40% e 50% dos jovens, 50% na verdade, dos jovens hoje estão completamente ali desempregados, né? Ou seja, 50% dos jovens estão desempregados hoje na Guiana, não tem o que fazer. E o mais complicado de tudo, vejam você, é que o salário em que grande parte das pessoas hoje recebem na Guiana é um salário em torno de 340 euros. Veja, é o salário que grande parte das pessoas recebe. Certamente tem pessoas que recebem mais que isso, uma minoria, mas há um grande número de guianenses que recebem menos do que 340 euros. Só que, em virtude de ser uma região europeia, né, um escravo presente na Amazônia, sem poder se relacionar com seus vizinhos, sem poder ter uma política de exportação e importação, enfim tal, abrir fronteira, abrir, por exemplo, seus portos para os seus vizinhos, tudo é absolutamente caro na Guiana Francesa. De tal sorte que, veja você,
Os caras recebem ali, grande parte da população recebe no máximo 340 euros por mês, num lugar em que o custo de vida é 40% mais alto do que na França. Entenderam isso? 40% mais alto o custo de vida na Guiana em relação à França. Ainda aqui na Guiana as pessoas recebem ali por volta de 340 euros, enquanto na França, o salário mínimo na França hoje está ali em torno de 1.500 euros, perdão ali pela imprecisão dessa informação, mas é em torno de 1.500 euros, 1.550, 1.480, alguma coisa assim, né? Hoje este é o salário ali mínimo na França. E o que a gente pode até chamar de salário mínimo na Guiana, 340 euros, né? Na verdade é o salário médio, né? Porque tem gente que ganha bem abaixo disso, num lugar em que o custo de vida é 40% mais caro do que na França. Então, por exemplo, se você for fazer uma compra no supermercado, resolver comprar bananas, né? Você comprar, por exemplo, bananas não, que é um produto que você até encontra ali na Guiana. Você, por exemplo, buscar um alimento, por exemplo, buscar comprar um pacote de 5 quilos de arroz, você vai ter um valor na França, né, que é um valor de, vamos lá, por exemplo, de 20 euros, né? Esse valor na Guiana, ele não é 40% mais caro, porque os alimentos são os produtos que são muito mais caros ainda do que outros, né? Então, dentro desses 40% aí de custo de vida, os alimentos têm alimentos que são, assim, absurdamente mais caros. Então, um pacote de 5 quilos de arroz na Guiana, você não vai encontrar por 20 euros, vai encontrar, por exemplo, por 100 euros, por 90 euros, por 80 euros. Depende muito do ano, do momento e tal. Ou seja, muita gente não come arroz na Guiana, né? Porque é um produto muito difícil para ser consumido, né? Enquanto isso, a França vai explorando as riquezas do país completamente. Para você ter ideia, 40% dos jovens deixam a escola antes de completar o ensino médio, antes de completar o ensino fundamental, 40% dos jovens, né? Antes de completar o ensino fundamental, 40% dos jovens deixam a escola. E evidentemente também um número ainda mais assustador de jovens não completam sequer o ensino médio na França. Então é uma geração aí, né, pós-geração de pessoas que sequer têm um diploma do ensino fundamental ou ensino médio, isso hoje na Guiana. Enquanto eles forem miseráveis e não tiverem uma grande educação, eles podem até ter o direito de ir para a França, mas por que eles vão? Não tem dinheiro para isso, às vezes não tem dinheiro nem para o voo para a França, e vão ser cidadão de quinta categoria lá na França. Então, às vezes, e aí também tem a cultura de que é muito importante eu ficar aqui, né, que é algo que foi plantado também na consciência deles com o tempo. Então a situação na Guiana é terrível, né, e a Guiana, ela vive o problema que a Pen relatou dos ilegais, né, os garimpos ilegais, e os garimpeiros brasileiros causam um grande problema na Guiana hoje, tanto os brasileiros como também do Suriname, né. Os brasileiros entram por 4 cantões em especial: o cantão de Camopi, São Jorge do Oiapoque, né, Oanarri e principalmente de Maripasoula. Maripasoula é complicado porque o Suriname, né, os surinameses entram principalmente por 2 cantões, né, que é o cantão de Papachon, Papaichon, né, Papeichiton, na verdade Papeichiton, nome do Papeichiton, que é o nome desse cantão em que entra muitos garimpeiros do Suriname, e além de Papeichiton, eles entram principalmente, sabe por qual cantão? Maripasoula, o mesmo que entram principalmente os brasileiros. E é o que acontece, já houve registro de muitos confrontos entre os garimpeiros do Brasil e do Suriname. E aí, meu irmão, foi bala para todo lado, gente morrendo e assim por diante. E há também, evidentemente, sempre confronto entre a polícia francesa e os garimpeiros brasileiros, que são muito armados, né? Bala também sobra para todo lado, né? A França, evidentemente, não quer colocar um grande contingente de policiais na Guiana. A França não está nem aí para a Guiana, está apenas explorando seus recursos, né? Então você percebe Macron tem um discurso pró-natureza, mas o Macron é um cara que ele assinou um acordo para a destruição completa da floresta amazônica, né? Então, por esse acordo, a natureza da Guiana está sendo completamente destruída. Você repara nessas imagens a destruição, né, que está sendo feita hoje nas florestas ali da Guiana, na floresta amazônica da Guiana. Você repara, por exemplo, na imagem que você tem ali, a maneira como as árvores estão cortadas, você percebe que não tem nenhum tipo de planejamento para esse corte, né? Nenhum tipo de preocupação ambiental. Há também ali, por exemplo, olha, perceba, por exemplo, a questão do mercúrio circulando. Isso é a destruição da floresta ocasionada pela própria França, não é pelo garimpeiro comum brasileiro, não, é pela própria França. Isso é oficial, tá, gente? Eu estou explorando aqui o ouro da Guiana, né, sem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente. Isso é uma cretinice, né, de um governo que sempre fala aí que está preocupado com a situação, né. Então, na Guiana hoje, a maioria da população
não tem água encanada, gente. Não tem água encanada, a maioria da população. Não tem eletricidade no departamento europeu, né? Não tem, a maioria não tem água encanada e também não tem eletricidade na Guiana. O índice de homicídio na Guiana é maior do que em todos os outros departamentos de ultramar da França, departamentos ou territórios de ultramar da França. Como há muita miséria nesses outros departamentos, é absurdo a gente, sabe, se deparar com uma informação dessa, né? É o maior número de homicídios em todos os departamentos de ultramar da França hoje na Guiana, né? Então, há muitas doenças comuns que as pessoas pegam, como por exemplo dengue, essas coisas todas, e morrem na Guiana, que o serviço hospitalar é terrível. Inclusive, grande parte das manifestações na Guiana sempre ocorre em torno de reivindicação de hospitais, construção de escolas, e nada disso é entregue pelo governo francês, né? Então, a Guiana também não participa dos fóruns, né, que discutem os problemas da região, como os fóruns, por exemplo, da Unasul, não faz parte da cooperação, do Tratado de Cooperação da Amazônia. Tudo isso por quê? Porque não tem autonomia. Então é por isso que eles querem autonomia, que evidentemente que a França não vai entregar de jeito nenhum para eles, né? Então a situação lá é complicada, muito difícil, havendo fortalecimento do movimento pela independência, a pobreza é extrema, né? Evidentemente, quando você sai do Amapá e entra na Guiana, você percebe que tem até uma estrada muito bem conservada ali, chegando até a região ali de Cayena, né? Mas quando as estradas são muito importantes ali para o governo francês, então ele investe. Quando não é, então é só barro, né? E ao contrário disso, você tem ali, por exemplo, no Centro Espacial de Kourou, né? Você tem praticamente uma ilha dentro do, né? Ou seja, é um pequeno paraíso dentro de um inferno ali em Kourou, né, onde tudo é maravilhoso, totalmente maravilhoso, não tem nada a ver com a Guiana, com o restante da Guiana, esse centro aeroespacial de Kourou. Para finalizar o vídeo, eu queria só lembrar para vocês que há uma grande manifestação hoje nas Ilhas Mayotte, né, que fazem parte da França, né. Em Mayotte está havendo manifestações contra a imigração ilegal, também contra o índice de homicídio, né, que é muito grande, a pobreza extrema, colossal, né, e tudo mais. E nessa ilha, para os habitantes dessa ilha aí, o governo francês resolveu dar um presente, né? O primeiro-ministro da França, né, o Darmanin, né, que chegando aí, foi impostado há pouco tempo, chegou chegando aí, ele está tentando avançar uma lei no Congresso, e certamente vai conseguir, né, já tem muito apoio, né, que é a lei, né, para cessar a cidadania por nascença, gente. É isso mesmo. Então veja, essa ilha tem um problema de muitos imigrantes que falam francês que vão para essa ilha para ter uma vida melhor. No passado eles eram recebidos na ilha, e aí tudo bem, recebiam a permissão para residir, hoje já não tem mais, né? E hoje essas pessoas que chegaram no passado reivindicam o direito também de ir para a França, que eles não podem ir, né? Não podem ir, e o Darmanin, ele está falando, vai ter essa lei, ela implica o seguinte, ela vai mudar, na verdade, essa questão da nascença, né, o direito da cidadania por nascença, e também as autorizações. Ninguém sabe o que vão ser essas autorizações, mas é provável até que elas impliquem em proibir completamente que o cidadão da ilha, né, de Mayotte, possa ir para a França, porque hoje é dificultado a chegada desses habitantes de Mayotte no território francês, né. Então os manifestantes querem, inclusive, que os imigrantes que estão presentes ali, que possam, há muito tempo, que possam ir para a França. O governo francês não permite. O governo francês quer decretar o seguinte: o que vai ser a lei da cidadania de nascença, que não vai ser mais a lei da cidadania o fim da cidadania de nascença. O que significa isso? Significa o seguinte: o cidadão de Mayotte não vai ter mais a cidadania francesa. Não vai poder ter mais. A cidadania francesa só vai receber quem for filho de um cidadão francês. Então, o cara de Mayotte, que nasceu em Mayotte, que for filho de um cidadão francês, somente ele vai ter cidadania francesa. Entendeu isso, né? A mulher, né, que tiver um filho com o cidadão de Mayotte, esse filho dela não terá a cidadania francesa. Olha que absurdo. E aí, gente, alguns especialistas falam que o que vai acontecer em Mayotte, que essa lei vai ser aprovada, embora o Partido Socialista está falando que não sei, mas vai ser aprovada assim. Os especialistas sustentam que é apenas um laboratório, que a ideia é aplicar isso em todos os outros territórios de ultramar, num primeiro momento, e no segundo momento, aplicar isso em 2 etapas na França. Na primeira etapa, aplicar isso para quem nascer na França e não for francês, for filho de imigrantes, né, não terá mais direito à cidadania.
francesa. Então, quem nasce hoje na França vira francês. A partir dessa lei, quem nasce na França hoje não será mais cidadão francês. Só será cidadão francês quem for filho de um francês. E quem for filho de uma francesa não terá também o direito à cidadania, né? Então, no primeiro momento, a questão vai ser acabar com a cidadania por nascença ali, né? Nasceu na França, já é francês, não vai poder mais, né? A partir dessa lei aí. E no segundo momento, na França vai ser aplicada aí, na verdade, somente o pai, somente se for filho de um pai francês é que vai poder também ser cidadão francês. O que significa isso? Significa que quem nascer na França hoje já vai nascer ilegal, né? E vai poder ser deportado a qualquer momento, caso incomode ali, de alguma maneira, as autoridades francesas, né? Ora, isso é muito perto do que fazia a África do Sul com a política dos Bantustãs, né? Olha para onde a França está indo, gente. E o que é curioso é que não é a Le Pen e o seu partido que está tentando fazer essa lei ser aprovada no Congresso. É o governo do Macron, né? Através do seu primeiro-ministro, que é o Darmanin. Macron, gente. O Macron. É isso. Então a França, que na verdade vive sempre aí tentando praticar uma política de recolonização do mundo, que explora brutalmente as suas colônias, exceto Mayotte, que não tem nenhum interesse para eles, né? Tem essa política aí terrível, né, de tentar brecar aí de dificultar a vida do imigrante francês, né? Em Mayotte, só para terminar, como eu já disse, 84% das pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. 84% vive abaixo da linha da pobreza em Mayotte. 40% da população em Mayotte hoje vive em favelas, da pior qualidade possível. Favelas sem nenhum acesso a serviços básicos da população. Então, isso é a França. França do sofisticadíssimo, né? Emmanuel Macron. É isso.